O episódio 1163 de One Piece é simplesmente um daqueles episódios que nos lembram por que essa obra é tão especial. Não estamos falando de uma luta gigantesca ou de uma transformação absurda do Luffy. Estamos falando de algo ainda mais poderoso: esperança. Esse episódio mostra a jornada de uma personagem que passou a vida inteira fugindo, sofrendo e sendo tratada como um monstro pelo mundo, até finalmente encontrar pessoas que lhe deram um motivo para continuar vivendo. E eu já adianto, esse foi um daqueles episódios capazes de arrancar lágrimas até dos fãs mais durões. Então, já deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E bora analisar tudo o que aconteceu nesse episódio. O episódio começa revisitando os momentos finais da tragédia de Ohara, mas agora por uma perspectiva diferente. Descobrimos que Spardani foi o grande responsável por espalhar as mentiras sobre Nico Robin. Ele acusou a garota de ter destruído navios da marinha e até mesmo o navio de evacuação. Foi assim que nasceu o título de Criança Demônio. E isso mostra algo muito importante: como uma mentira repetida várias vezes pode se transformar em verdade aos olhos das pessoas. Cidade após cidade, Robin passou a ser perseguida por pessoas que nem sequer conheciam sua história. Ela era julgada sem direito de defesa. O mais triste é ver que, para o mundo, Robin não era mais uma criança. Ela era mais um alvo. Enquanto fugia sozinha, Robin encontra um mapa e percebe algo devastador. Ohara já não existe mais. Sua casa havia sido apagada da história. Mas então, ela faz um gesto simples e emocionante. Desenha novamente Ohara no mapa, como se estivesse dizendo para si mesma que sua terra natal ainda existia dentro de seu coração. Pouco depois, vemos Robin sobrevivendo como pode, comendo restos de comida, dormindo sozinha, sem amigos, sem família, sem esperança. E nesse momento, o episódio entrega uma das cenas mais pesadas de toda a obra. Robin chega ao limite. Ela pensa em desistir, mas então se lembra das palavras de sua mãe, Olvia, e de Jaguar de Sal. Ninguém nasceu neste mundo para ficar sozinho. Essa frase atravessa décadas de história e continua sendo uma das mensagens mais bonitas já escritas por Eiichiro Oda. Porque não importa o quão difícil seja o momento, sempre existe alguém que pode aparecer na sua vida e mudar tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Robin, e é por isso que a cena do Eu Quero Viver continua sendo tão poderosa até hoje. Quando Robin grita aquelas palavras em Enies Lobby, ela não está apenas pedindo ajuda, ela está finalmente admitindo que quer continuar vivendo. Ela está derrubando todas as barreiras que construiu ao longo de 20 anos de sofrimento, e esse episódio faz questão de nos lembrar isso. Voltando para o presente, o Chapéu de Palha finalmente explora mais de Elbaf. E aqui começam algumas informações extremamente interessantes. Lilith comenta que o clima em Elbaf permite o funcionamento de várias tecnologias vistas anteriormente na obra. As nuvens de Skypiea, as bolhas de Sabound, a tecnologia Over de Egghead, tudo parece funcionar naturalmente em Elbaf. E isso levanta uma questão gigantesca. Será que esses lugares possuem uma origem comum? Será que todos eles são fragmentos de uma tecnologia perdida do século perdido? Ou até mesmo restos do antigo reino? Essa teoria fica ainda mais interessante quando lembramos do aviso deixado por Lois Arnold: não permaneçam tempo demais em Elbaf. Até hoje, não sabemos exatamente o que essa frase significa, mas o episódio traz novas pistas. A própria estrutura da ilha parece desafiar as leis normais da natureza. Temos árvores gigantescas, terremotos absurdamente antigos, partes fossilizadas da árvore Adam e fenômenos climáticos únicos. Isso faz muita gente acreditar que existe alguma relação entre Elbaf e a passagem do tempo. Inclusive, uma teoria bastante popular sugere que Little Garden pode ter sido originalmente uma parte de Elbaf.
E isso explicaria a presença de dinossauros vivendo normalmente naquele local. Lembram que o log post demorava 1 ano inteiro para registrar a Little Garden? E esse continua sendo o maior tempo de espera já apresentado na obra. Coincidência? Talvez não. Pode existir alguma anomalia relacionada ao tempo e aos campos magnéticos dessas ilhas. E talvez Louis Arnold soubesse exatamente disso. Enquanto essas teorias surgem, os Chapéus de Palha finalmente recebem uma notícia emocionante. Saul está esperando Robbie na escola da aldeia. Robbie inicialmente pretende ir sozinha, mas toda a tripulação decide acompanhá-la, porque eles sabem o quanto aquele momento significa para ela. Durante o caminho conhecemos mais sobre a vida atual de Saul. Ele se tornou professor, ensina história para as crianças gigantes. Fala sobre livros, sobre conhecimento, sobre o passado e, sinceramente, esse parece ser um dos destinos mais perfeitos possíveis para o personagem. Quando chegam ao local, uma garota gigante aparece correndo e diz que Saul caiu na praia e não está se mexendo. Todo mundo entra em pânico, mas Robin apenas sorri, e logo entendemos o motivo. Saul estava fingindo, exatamente como fez quando conheceu Robin décadas atrás. Uma brincadeira boba, mas que carrega um significado gigantesco, porque mostra que apesar de tudo o que aconteceu, Saul continua sendo o mesmo. Então finalmente acontece o reencontro. Robin e Saul ficam frente a frente depois de mais de 20 anos. Saul fala sobre Olvia, sobre O'Hara, sobre como o mundo finalmente ouviu a mensagem dos estudiosos graças à transmissão de Vegapunk. E então descobrimos o que aconteceu após o incidente de O'Hara. Saul sobreviveu. O gelo foi derretido pelo incêndio, mas ele sofreu queimaduras graves pelo corpo. Agora possui diversas cicatrizes e até mesmo uma perna de madeira. E isso naturalmente levanta uma pergunta. Será que Saul é o homem marcado pelas chamas? A teoria faz sentido à primeira vista. Ele possui queimaduras, está ligado aos segredos de O'Hara e conhece informações extremamente importantes. Mas existe um problema. A descrição dada pelo Barba Negra fala sobre alguém que navega em um navio negro e cria redemoinhos gigantes no mar. Nada disso combina com Saul. Por isso, eu continuo acreditando que Oda está nos conduzindo para uma pista falsa. Talvez Saul apenas sirva para nos aproximar da verdadeira identidade dessa figura misteriosa. Mas independentemente disso, nada supera os minutos finais do episódio. Robin sobe na mão de Saul. Os dois começam a conversar. Robin interrompe qualquer assunto triste e pede apenas uma coisa: que Saul a elogie por ter conseguido sobreviver. Nesse momento, Saul abraça ela e os dois começam a chorar. Robin, que passou décadas acreditando estar completamente sozinha, finalmente reencontra alguém de seu passado. Alguém que nunca desistiu dela. Alguém que cumpriu sua promessa. E enquanto eles se abraçam, toda a tripulação observa emocionada. Porque naquele instante não existe tesouro. Não existe batalha. Não existe One Piece. Existe apenas uma mensagem. A de que vale a pena continuar. A de que sempre existe esperança. E a de que ninguém, neste mundo, nasceu para ficar sozinho. Esse é o verdadeiro significado do episódio 1163. E por isso, ele entra facilmente entre os episódios mais emocionantes de toda a saga de One Piece. Mas agora, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também se emocionaram com o reencontro entre Robin e Saul? E quem vocês acham que é o verdadeiro homem marcado pelas chamas? Comentem aqui embaixo, porque eu vou ler tudo. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.